Graça e paz a todos. Os últimos versículos vistos na aula anterior traziam a temática do sofrimento. Aprendemos que os crentes também passam por sofrimento. Diferente do que tem sido pregado nos nossos dias, a vida cristã passa por momentos bons e ruins. Não somente por sermos cristãos, mas principalmente por sermos humanos, ou seja, produto de uma geração corrompida pelo pecado de Adão e Eva. Portanto, não podemos ser ingênuos em crer na existência de uma vida linear. Assim, veremos que as tribulações podem resultar em benefício para os crentes, pois é na angústia que ocorre o entendimento sobre quão dependentes somos de Deus. Isso promove a paciência, como leremos a seguir. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Também temos a oportunidade de rever nossas atitudes com relação à fé que dizemos ter em Deus, nos arrepender dos nossos pecados exercitando a santificação, ou seja, forjando nosso caráter. Desta maneira, teremos esperança e nela não seremos confundidos, como veremos nos versículos a seguir. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos entender o percurso das epístolas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto começou no ano 52 d.C., como resultado da visita do apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Ele fica em Corinto cerca de 18 meses, conforme Atos capítulo 18, de versículos 1 a 18, antes de velejar para a Síria, assim concluindo sua primeira visita a Corinto, mas interrompeu sua viagem para fazer uma parada em Éfeso, em cuja sinagoga pregou e prometeu voltar. Atos 18, versículos de 19 a 21. Ao retornar à Síria, chega ao fim sua segunda viagem missionária. Após a abertura da igreja em Corinto, Paulo passa a receber notícias da comunidade. Dentre elas, a de que havia um homem, crente, que estava cometendo incesto com a sua madrasta, e a igreja não estava disciplinando ele, o que podemos verificar em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Paulo remete uma mensagem à igreja, ou seja, escreve a primeira epístola aos Coríntios, e os adverte para que o irmão seja disciplinado. Pouco tempo depois, Paulo envia Timóteo para Corinto, a fim de saber o que havia sido feito. Para sua surpresa, a igreja não disciplinou o irmão e ainda passou a apoiá-lo contra a autoridade do apóstolo Paulo. Timóteo regressou a Éfeso e informou a Paulo sobre o estado da igreja. Vale lembrar que a cidade de Corinto estava a apenas 2 ou 3 dias de viagem pelo mar até Éfeso, e Paulo deve ter feito uma visita relâmpago a Corinto. Paulo então faz sua segunda e dolorosa visita à igreja de Corinto, vindo de Éfeso, o que podemos ler em 2 Coríntios 2, versículos de 1 a 5. Esperando resolver a questão e ter o apoio da igreja, ao invés de solucionar o problema, a questão piora, pois ao chegar a Corinto, Paulo se depara com um motim feito pelo irmão que estava escandalizando a igreja e que também não se arrependeu, mas agora contava com o apoio dos irmãos, tendo-os convencido a se revoltarem contra a autoridade de Paulo, questionando suas credenciais de apóstolo. Essa visita foi muito difícil para Paulo. Sendo assim, ele não gostaria de repetir. Então ele muda seus planos. Ou seja, em vez de voltar para Corinto após a viagem programada para a Macedônia, foi direto para Éfeso. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 23 e capítulo 2, versículo 1. Agora, sem apoio dos irmãos de Corinto, entristecido, Paulo, meio que forçado a sair de Corinto, vai embora sem resolver o problema e vai para Éfeso. Em vez de fazer outra visita à igreja de Corinto como previsto, ele envia uma correspondência mais severa, através de Tito, que foi perdida com o tempo. Nela fez duras críticas aos irmãos da igreja de Corinto, movido de grande aflição, angústia e lágrimas, como pode ser lido em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Sem poder esperar a resposta, Paulo sai de Éfeso, viajando via Troade até a Macedônia, onde se encontra com Tito, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Reúne com ele na Macedônia, se inteira de que tudo está bem.
e provavelmente desde Filipo escreve 2 Coríntios, ou seja, a quarta epístola. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, nos diz: Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Vemos aqui que está escrito a respeito de uma correspondência anterior a 1 Coríntios. Alguns eruditos creem que ela se perdeu sem deixar rastros. Também há relatos de uma terceira correspondência enviada à igreja de Corinto, conforme está referenciada em 2 Coríntios 7, epístola severa. Finalmente, temos nossa segunda epístola, que na realidade seria a quarta correspondência do apóstolo àquela comunidade. Lembrando que essa correspondência não é a segunda epístola aos Coríntios, e sim uma outra que se perdeu ao longo da história, pois há um entendimento entre os teólogos, em sua maioria, inclusive os mais liberais, que acreditam que Paulo escreveu 4 epístolas aos Coríntios. Mas as questões nos textos canônicos são a segunda, que corresponde à nossa primeira epístola, e a quarta, que corresponde à nossa segunda epístola. Devemos lembrar que os escritos originais da Bíblia não estavam divididos em capítulos nem em versículos. A divisão em capítulos se realizou só no século XIII e em versículos no século XVI. Também devemos recordar que as cartas de Paulo só se recolheram depois do ano 90 d.C. Vemos a seguir, nesse versículo, sobre a importância que Paulo dá às orações feitas pelos irmãos em Cristo, pois são como meios pelos quais o nome do Senhor é glorificado. Pois Deus ouve o clamor do aflito. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo está explicando por que ele muda seus planos. Mesmo parecendo algo simples, está carregado de lições teológicas. Os versículos de 12 a 14 trazem a ideia da integridade e sinceridade com que Paulo vivia e também escrevia seus textos. Ou seja, não há outra interpretação. Tal como ele vivia, assim ele escrevia, sem falsidade. Vale lembrar que humildade não significa negar quem você é, nem negar a ação do Espírito Santo na sua vida. Humildade significa reconhecer que os dons que você tem foram dados por Deus para a edificação do corpo de Cristo. Assim, Paulo reconhecia que sua autoridade vinha de Deus. Por isso ele diz que era a glória dos coríntios, somente por intermédio da graça e misericórdia de Deus. Versículo 14. Reconhecendo que no dia do juízo, Paulo se gloriará nos coríntios e eles em Paulo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco, e passe também o inverno para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Acontece que Paulo muda seu trajeto, pois ele passaria por Corinto. Partiria para outra cidade e depois voltaria para outra visita, totalizando 2 visitas. Crendo que eles aceitariam essa mudança de rota. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 15 a 16. Entretanto, o apóstolo Paulo não retorna a segunda vez, pois na primeira visita ele havia sido mal recebido, como visto anteriormente, e envia uma correspondência muito dura para exortar a igreja. Versículos de 17 a 22. Paulo diz que o evangelho pregado por ele era o evangelho de Cristo, puro e simples. De igual modo, não poderia viver de forma contrária à sua pregação, pois era um homem de uma palavra só, pois foi confirmado, ungido e selado com o Espírito Santo por Cristo para pregar a salvação. Versículos de 23 e 24. Nestes versículos, lemos os motivos pelos quais Paulo não voltou a Corinto pela segunda vez, como foi dito. Paulo queria poupar a disciplina que aplicaria a eles, pois tamanho era seu amor, que sentia pelos coríntios, mesmo eles sendo tão problemáticos. Porque ele tinha autoridade de Deus não só para pregar o evangelho e implantar igrejas, mas para disciplinar os irmãos também. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 2, Paulo não queria que seu encontro fosse triste, tamanho amor e preocupação para com essa igreja. Aprendemos aqui a necessidade de fazermos tudo o que estiver em nosso alcance para resolver as coisas, reatar relacionamentos, ter paz com todos. Como nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 18, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Versículos 13 e 4 fala sobre
por que escreveu a terceira epístola que se perdeu, a Severa. 2 Coríntios capítulo 2, versículos de 5 a 11, descreve sobre a preocupação pelo irmão que foi disciplinado pela igreja após encabeçar a revolta contra a autoridade apostolária de Paulo. Paulo relata que esta situação era muito triste, mas que agora deveriam procurar reintegrar o irmão à comunidade para que, se isolando, não se desvie dos caminhos do Senhor e perca a fé. Versículos de 6 a 8. Portanto, é papel da igreja disciplinar o irmão que está persistindo no erro e não quer se arrepender, mas também é papel dela demonstrar o amor de Deus, perdoando quando este verdadeiramente se redimir. Pois a disciplina excessiva pode consumir o indivíduo ao ponto dele apostatar da fé. A igreja não pode dar brecha para o inimigo destruir a comunhão, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, porque não ignoramos os seus ardis. O objetivo da disciplina é restaurar a pessoa. Até porque todos são passíveis de erro e carecem da misericórdia de Deus constantemente. 2 Coríntios capítulo 2, versículos de 12 a 17. Apesar das inúmeras perseguições, críticas e ataques, Paulo considera seu ministério triunfante, pois ele sabia que estava fazendo a vontade de Deus. Para falar sobre isso, ele toma como exemplo o triunfo romano, ou seja, um desfile pela cidade, dirigido por um general romano numa carruagem, quando este voltava vitorioso de uma batalha, seguido dos seus soldados e espólios de guerra. Enquanto o general era conduzido em triunfo pela cidade, as mulheres jogavam perfumes, pétalas de flores pelo caminho. Desta forma, para o general vitorioso, aquele aroma que estava no ar era cheiro de vida, de vitória. Entretanto, para os prisioneiros que vinham logo atrás, aquele mesmo aroma representava cheiro de morte. Porque ao findar o desfile, os prisioneiros sabiam que seriam torturados até a morte. Portanto, o mesmo perfume que representa a vida para os vencedores era como prenúncio de morte para os vencidos. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O apóstolo Paulo se coloca no lugar do bom perfume do conhecimento de Cristo, pois ele é usado para anunciar a salvação, vida eterna aos gentios, por onde ele passa, mas também representa a condenação, ou seja, morte para os que não são salvos. Para Paulo, seu ministério é uma vitória constante, pois a pregação do Evangelho equivale àquele perfume dos desfiles triunfalistas romanos anunciando a vida e a morte, sendo que em ambos os casos o apóstolo sabe que cumpriu a vontade de Deus, triunfou, mesmo quando alguém ouve a palavra de Deus e a rejeita. Nos versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo descreve que somente aquele que não comercializa a palavra de Deus, que não adultera seu conteúdo, pode se considerar vitorioso em seu ministério, ou seja, o bom perfume de Cristo como Paulo era. O critério para o sucesso ministerial nunca é numérico, mas sim o da fidelidade a Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Esses versículos afirmam a ideia de que o ministério de Paulo é dirigido e abençoado por Deus. Visto que os falsos profetas estavam questionando o fato de Paulo não ter cartas de recomendação das autoridades judaicas para pregar o evangelho, esses falsos profetas eram judaizantes, que vinham do sinédrio com a incumbência de minar o trabalho do apóstolo. Para ele, sua autorização vinha do próprio Deus. Assim, no versículo 2, Paulo afirma que os próprios coríntios eram sua carta de recomendação, pois tiveram suas vidas transformadas, e isso era notório. Versículo 3, Paulo fala sobre o fato dos coríntios serem sua carta de recomendação escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus. Pois quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Desta maneira, o Evangelho implica em arrependimento, conversão e mudança de vida. Em contrapartida, os judaizantes pregavam a obediência externa, fazendo referência às tábuas da lei.
Pois os judeus pregavam que ao fazer conforme tudo o que estava escrito na lei, a pessoa estava salva. Entretanto, Jesus ensina que somente seguir regras não o torna salvo, como pode ser visto na história do jovem rico. A obediência sem submissão não gera transformação de vida, regeneração, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica.